Como eu havia dito para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre os dons. E a pergunta lançada foi a seguinte para uma enquete, né? Nós tivemos muitas pessoas participando da nossa enquete no dia de ontem. E a pergunta foi: todos os cristãos têm dom? E eu quero responder para você a princípio o seguinte: todos os cristãos têm algum tipo de dom. Como assim, pastor? Mas todo mundo? Mas eu não tenho. Fulano não tem. Queridos, quero ler com vocês primeiro 1 Coríntios capítulo 12 e mostrar para vocês, né? Não adianta só eu falar e não mostrar, né? A ideia é a gente trocar um princípio, uma ideia com vocês para que a gente possa crescer nesse conceito, né? 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim, ó: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Quer dizer, dá a cada um, não diz a alguns, ou para poucos, ou para quase todos. Para cada um uma prova. Mas não falou dom, falou prova, mas ele vai explicar o que é. Né? O versículo 8. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, para o outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra, o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Então, eu vou mostrar outros textos, para não ficar só nesse aqui. Mas, por que então que a gente sempre acaba vendo os mesmos dons? As pessoas falando, meu dom é esse, meu dom é aquele, alguns falam, não tenho dom. Porque, irmãos, alguns dons na igreja são muito conhecidos, que fazem parte daquele grupo de dons que aparecem no culto, é cantar, é louvar, é um serviço, é o pastor, é o evangelista, né? O dom da palavra de revelação, o dom da profecia, que não necessariamente é algo do futuro, mas a profecia também é o dom da palavra. Enfim, alguns dons são bem conhecidos, em algum momento a gente vai conversar mais sobre isso. Mas existem dezenas de dons na Bíblia e que todos foram feitos para um bem comum, para a edificação do corpo. Então, cada pessoa que faz parte do corpo de Cristo, ela tem uma capacidade. A partir do momento que você entregou a sua vida para Cristo e começou a sua caminhada com Jesus, você é inserido no corpo. A gente dizer que você é uma nova criatura e agora você faz parte do corpo. Por isso que usamos o termo para alguém que se filia à igreja e é batizado, diz assim, fulano de tal agora é membro desta igreja, é membro. Quando fala membro, o que tem a ver membro? O termo membro tem a ver com a explicação de Paulo também em 1 Coríntios capítulo 12. Quando Paulo fala que membros de um corpo, partes de um corpo, ele fala que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, quer dizer, as pessoas são o corpo. E cada parte do corpo é chamado de membro. Quando se refere de uma forma generalizada, fala um membro. Quando é específico, fala é mão, é dedo, é braço, é pé, é orelha, é olho, né? Mas quando se fala de uma forma geral, fala membro. Então, todos aqueles que são membros, todos aqueles que entregaram sua vida para Cristo, estão inseridos no corpo de Cristo. Eles são membros. E, consequentemente, por serem membros, eles têm uma função a exercer. Porque cada parte do nosso corpo está aqui por um motivo. Para o bem de todo o corpo e também para o próximo. Então, cada parte do corpo
ela tem a sua função. Talvez a pessoa não saiba o dom que tem, mas todos os cristãos, sim, têm dons. Vamos ler um pedacinho aqui rapidamente, né? Não quero que o nosso vídeo fique muito longo. 1 Coríntios 12, a gente estava aqui, agora eu quero ler a partir do versículo 27. Diz assim, ó: Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso se esforce para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Ou, na outra linguagem, o caminho mais excelente. Então, você vê Paulo falando que todos são membros, estão ligados. Cada um é parte desse corpo. A expressão que ele usa, o termo que ele usa anteriormente aqui, que ele fala, cada um recebeu um dom diferente, e Deus que escolhe o dom que ele dá, ele também usa o exemplo que cada um é uma parte do corpo. Então, se você é uma parte do corpo, você tem uma capacidade sobrenatural de Deus para realizar alguma coisa. Como assim uma capacidade? Você tem uma capacidade que o Espírito Santo coloca em você para fazer coisas no reino de Deus, para a igreja. Quando eu falo para a igreja, estou falando para o corpo de Cristo e também para o próximo, lá fora da igreja também. Existem muitas áreas de atuação dos cristãos para o serviço e benefício do próximo. Então, o que acontece? Cada um recebeu uma capacidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que Paulo usa aqui de partes do corpo. Então, a mão, o que ela vai fazer bem? Ela vai fazer bem o papel de mão. Em algum momento, a mão pode fazer o papel do pé? Pode, mas nunca vai ser igual. O pé pode fazer o papel da mão em algum momento? Pode, mas nunca vai ser igual à mão, né? Então, o que acontece muito em igreja é que a gente vê pessoas exercendo funções e posições que não tem muito a ver com o seu dom, elas têm o desejo de servir. O nosso desafio é conhecer os nossos dons e servir as pessoas com os nossos dons. Então, coloque uma coisa na sua cabeça. Você tem dom, todos os cristãos têm dom. Agora a questão é saber qual o dom que você tem e colocá-lo em prática para o bem das outras pessoas. O dom não é para você, o dom é para os outros. Está em você para servir os outros. Eu quero mostrar mais duas referências para você aqui, só para confirmar o que eu tenho falado aqui. Então tem uma referência também em Efésios capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó: Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu, conforme diz as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. Então Paulo diz assim, porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Cada um de nós. Mais uma vez o termo, tá? E o dom, lembrando que a palavra já expliquei em outro vídeo, que o dom quer dizer presente, então não sou eu que escolho o dom, é Deus quem escolhe qual dom vai me dar. Ele sabe como organizar o corpo, como organizar a igreja. Não é porque você não tem aquele dom que você não é importante. Todos os dons são importantes para o benefício de todo o corpo. E por último aqui, um texto lá em 1 Pedro, né? Vamos ler aqui 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, aqui ele fala de administrar bem, quer dizer, de colocar em prática, de usar bem o dom, os diferentes dons que Deus deu para cada um, né?
que receberam de Deus, que cada um use o seu próprio dom, quer dizer, cada um tem o seu próprio dom para poder usar. Então tá aí, queridos. Então a resposta para a nossa enquete é: todos os cristãos têm dons. Deus abençoe vocês.